Aleluia. Toda a igreja Pai do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Abre aí sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 38, no versículo de número 16 e diante. Gênesis 38, 16 em diante. Eu já tive uma oportunidade há muitos anos atrás de pregar essa mensagem. E alguns dias atrás o irmão Jonas estava dando ensinamento e ele citou essa palavra. Eu cheguei em casa, eu fui ler ela. E quando eu lia ela, o Espírito Santo ele pegava no meu coração. Essa palavra me ajudou bastante. Eu consegui transmitir 10% do que ela me ajudou. Eu saio daqui satisfeito, irmão. Gênesis 38, versículo 16 em diante. Diz assim: dirigiu-se ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: me darás para que possuas a mim? Versículo 17. Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: me dai-me um penhor até que envies. Então ele disse: que penhor que te darei? Ela respondeu: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que está em tuas mãos. E o que ela lhe pediu, ele deu. E conheceu ele, possuiu ela e ela concebeu dele. Amém? Vamos ler aqui uma passagem muito conhecida, aonde fala de Judá e Tamar. Para você entender o que a gente acabamos de ler, eu vou voltar um pouquinho. A Bíblia diz que Judá ele se aparta da sua família, dos seus irmãos, e vão viver junto com os adonomitas. De lá ele vai conhecer a sua esposa por nome Sua. E ele vai se casar e vai ter 3 filhos. Seu filho primogênito se chama É. O segundo filho se chama Onã. Ele vai ter um terceiro filho que chama Selá. A Bíblia diz que o primeiro filho de Judá se casa com Tamar. A Bíblia fala que ele era perverso, fazia as coisas que não agradavam a Deus. E por ser perverso, Deus o matou. E segundo as tradições de Deus, o segundo filho, aquele que tinha na escadinha, ele tinha que casar com a esposa do irmão falecido para sustentar a descendência do seu irmão. E assim aconteceu. Onã casa com Tamar. Só que a Bíblia vai ser categórica em dizer que Onã era egoísta. Ele dizia: não, se a descendência se não for para mim, não vai ser para ninguém. E toda vez que ele coabitava com Tamar, ele derramava o sêmen em terra. Ele não queria que o seu irmão tivesse uma possessão, uma idade, uma descendência. E a Bíblia fala que por ele ser perverso, Deus mata Onã também. E agora que está nessa situação, ele chega para Tamar e fala: olha, vai viver um pouco lá com a sua família, vai viver um período de viuvez, e quando você lá tiver da idade, eu te darei ele para que você se case com ele. Mas a Bíblia vem claro dizer que Judá estava enganando ela, ele estava infamando ela, porque ele disse: ó, o primeiro casou, morreu, o segundo casou, morreu, essa mulher tem alguma coisa que os meus filhos morrem com ela. Judá achava que o problema era a mulher, mas não era. O problema estava na sua própria família. O problema vinha dele, dos filhos dele. Judá ele não foi um bom líder, não foi um bom pai. A Bíblia vai dizer em livro de Provérbios 22:6: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando crescer ele não se apartará dele. Provérbios 23:13 vai dizer: não tire a disciplina da criança, porque o fuscando cavalo nem por isso morrerá. Tu o fuscará cavalo e livrará a sua alma do inferno. A Bíblia ensina que a gente temos que ser exemplo, ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Judá, ele tinha uma promessa, irmãos, a viver. Ele tinha um chamado. O Jesus que a gente conhecemos, ele veio da descendência de Judá. Ele ainda ia tirar a salvação. A salvação que um dia chegou a nós vinha da descendência dele. Só que ele não se comportava como devia. Ele ainda não era um exemplo. E Deus queria tratar com Judá. Deus queria moldar Judá para que ele venha se cumprir o propósito que Deus tinha com ele. E isso foi acontecendo. A Bíblia diz que Judá, por ele não ser uma pessoa boa, os seus filhos não eram bons.
O texto diz, era perverso. Olha as características que tinha o filho de Judá. O outro era egoísta. Por quê? Porque Judá não era uma boa pessoa, um bom pai, um bom líder. E temos que ser exemplos para nossos filhos e para as pessoas lá de fora. Terça-feira foi pregada aqui uma mensagem muito boa. Se todo mundo estivesse aqui, eu disse que todo mundo ia sair daqui regozijando. Porque assim, a maior pregação que a gente podemos fazer não é com a boca, é nosso testemunho. Um grande homem de Deus dizia, prega a todo tempo, a todo momento, e se precisar, use palavras. Ou seja, a nossa vida tem que ser um testemunho. Não podemos viver fingimento, irmãos. Quando Paulo vai falar acerca de Moisés, Paulo ele vai falar algo sobre Moisés. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Paulo vai dizer, e não somos como Moisés, que colocaria um véu sobre a sua face, para que Israel não visse a terminação daquilo que era transitório. Nós sabemos que Moisés foi um grande vulto do Velho Testamento. Podemos dizer que ele foi o maior profeta do Velho Testamento. Só que quando Paulo vai relatar sobre Moisés, vai falar que o fingimento que Moisés vivia. Até então, quando eu li a palavra, quando eu comecei no evangelho, eu pensava que quando Moisés, ele colocava o véu sobre o seu rosto, é por causa que o pessoal não conseguia contemplar o rosto dele por causa da glória de Deus. Só que Paulo agora vai desmascarar Moisés. Ele vai dizer que ele colocava o véu para que Israel não visse a terminação daquilo que era transitório. O livro de Êxodo vai nos comprovar isso, Êxodo 34, 29. Vai dizer que quando Moisés descia do monte, ele falava para o povo de cara limpa, todo mundo via seu rosto brilhando. Só que depois esse rosto ia se acabando, essa glória ia se acabando. Ela só voltava quando ele voltava para o monte para orar. E para o povo de Deus não ver que aquilo estava se acabando, ele colocava um véu. Ele queria mostrar que estava com a glória. O que acontece hoje? Tem muita gente que perdeu a glória, perdeu a presença, só que quer mostrar que tem ainda e não tem. Somos muito bons para fingir, para enganar. Isso se chama dissimulação. Somos muito bons em esconder quem a gente somos realmente. Mas uma coisa pode ser que as pessoas que são próximas de nós vai saber quem você é. O seu filho sabe quem você é. A sua esposa sabe quem você é. O seu marido sabe quem você é. Não adianta, as pessoas próximas vão saber quem você é. Não adiantamos esconder. Só que somos muito bons em fazer dissimulação. E quando eu falo de esconder, eu não falo só de pecado. Pedro viveu uma dissimulação. A Bíblia falava que quando ele chega em Antioquia, Paulo vai repreender Pedro. Gálatas 2:11. Ele vai chegar para Pedro e vai falar, olha, como que você, sendo judeu, vive como gentil e obriga os gentios a viver como judeu? Sabe o que está acontecendo? Pedro, quando o pessoal estava longe do pessoal, ele vivia com o gentil, comia com o gentil, brincava com o gentil, fazia tudo como o gentil fazia. Só que quando via as pessoas da parte de Tiago, ele começava a se afastar do pessoal, começava a fingir, queria que os outros fossem judeus também. Aí Paulo vai repreender ele e fala, não, você procede erroneamente com a palavra de Deus. Não, porque quando você está com o gentil você é uma coisa, quando está com o judeu você é outra. Aleluia, é assim que acontece hoje. Tem pessoas que quando está com um é uma coisa, está com outra é outra coisa. Isso é dissimulação, fingimento. Porque não mostramos quem a gente realmente somos. Porque ninguém, irmãos, que uma vez foi visto o cheiro da glória, ninguém que uma vez que foi pregar e Deus derramou a glória, quando ele cai, ele não quer que as pessoas vejam. Ele não quer que a glória saia dele, ele não quer que as pessoas vejam ele vazio. Que uma vez que a gente foi visto cheio da glória, e o que a gente vai fazer? Vamos dissimular, vamos fingir, vamos enganar para as pessoas pensar. As pessoas pensar que a gente está cheios da glória. Olha o que acontece com Davi. Davi adultera com Betseba. E ele achava que estava tudo bem. Ninguém soubeu, ninguém está sabendo, está tudo bem. Só que quando ela conta que estava grávida, ele tenta esconder o seu pecado. O que ele faz? Ele manda o esposo dela ir na frente de batalha para morrer. Por quê? Quando ele voltava das batalhas, as pessoas cantavam cânticos. As mulheres cantavam, olha aí Davi, um ungido de Deus. E uma vez você cheio da glória de Deus, e você não quer ser visto vazio, você não quer ser visto vazio novamente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer coisas para encobrir os nossos pecados.
A Bíblia vai dizer, livro de Salmos 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Isso aconteceu com Davi. Ele começou com adultério, mas o pecado dele progrediu para homicídio. Tudo para esconder o seu erro, tudo para esconder a pessoa que ele era. E Paulo achava isso errado, e por isso que ele sempre pregou contra isso. A pregação dela: não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o seu rosto. Ele está dizendo: não seja que nem ele. Não finja ser alguém que você não é. Não esconda quem você é verdadeiramente. É por isso que no versículo 18, no capítulo 3 de Coríntios, ele vai dizer: e com o rosto descoberto, refletimos nele a mesma imagem, porque somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo que há no Senhor. Quando Deus ele prega, quando Paulo vai pregar ensinando a Timóteo, ele sempre ensinou a Timóteo a se comportar como deve. Ele sempre ensinou como nós se comportar, como se devemos se comportar. Sabe o que Paulo fala? 2 Coríntios 12, 6. Ele dizia: se eu quisesse me gloriar, eu poderia. E não seria nécio se eu fizesse isso. Não seria nécio. Mas eu quero que as pessoas pensem de mim aquilo que elas veem e aquilo que elas ouvem. Ele está dizendo: se eu quiser me gloriar pelas minhas experiências espirituais, eu posso me gloriar, porque passei muita experiência. Eu não seria nécio se eu fazer isso, não. Mas eu quero que as pessoas pensem de mim aquilo que elas veem e aquilo que elas ouvem de mim. O que ela vê e ouve de mim. É assim que temos que proceder diante de Deus. É muito fácil pregar, irmãos. É muito fácil ser pregador. O difícil é a gente dar o testemunho de pregador, o testemunho de servo de Deus, o testemunho de quem serve a Deus. Paulo era transparente. E a pessoa, um pregador, subir em cima do altar e falar assim: irmão, hoje eu apanhei do diabo. Paulo fez isso. Paulo falou: eu apanhei do diabo. E eu vou dizer porque eu apanhei. Porque eu me engrandeci, fui soberbo. E por eu ser soberbo, eu tive um espinho na cara. Para dar transparente. A gente temos que ser transparente. A igreja de Jesus tem que se mostrar transparente. Não adianta você falar para o seu filho ir para a igreja se você não se comportar em casa como um crente. Pedro ele vai ensinar para a igreja dizendo para as mulheres: olha, se atrevir para ser honesto, seja gastra por as mulheres de casa, para que o seu marido seja ganho sem palavra. Ou seja, só pelo testemunho ele vai ser ganho. É assim que a gente vamos ganhar nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. É com o nosso testemunho. É sem palavra. Não precisamos pregar 24 horas dizendo vai para a igreja. Não, não. Ele vai ver que a sua vida é diferente. Ele vai ver isso em você. Judá precisava viver isso, irmãos. Ele precisava ser transformado. Nós vimos aqui no texto que quando ele chega para Tamar, passa alguns tempos, ela vai para a casa dos seus pais. Os tempos passam e a filha de Sua morre. Ou seja, Judá não tinha só 3 filhos, ele tinha uma filha. E a filha dele morre. E quando morre, ele vai apacentar, tosquenejar as ovelhas. E quando ele está subindo para Tima, agora Tamar descobre isso. E ela tira seu vestido de viuvez, coloca uma roupa de prostituta. E ela vai até a porta da cidade de Tina para encontrar. E quando Judá ele chega na porta da cidade de Tina, está aí porque seus filhos eram perversos. Está aí porque seus filhos não andavam no caminho certo. Porque o Judá carnudo, quando vê Tamar: o que eu fazerei para te possuir? O que te darei para me te possuir? Ele disse: o que tu tem para me dar? No momento ele não tinha nada. Ele fala: olha, depois eu vou enfiar um cabrito do meu rebanho. Ela diz: então qual vai ser o penhor que você me dará para me garantir? E ela falou: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Um selo naquela época, irmãos, ele era uma pedrinha esculpida como um anel. Era como se fosse o RG. Ela tinha a descrição daquela pessoa. Era como um RG no dia de hoje. Ela tinha a identidade da pessoa. Tem muitas pessoas perdendo a sua identidade. Qual é a nossa identidade no reino espiritual? Sabe qual é a nossa identidade no reino espiritual? É o Espírito Santo de Deus.
Efésios 1, Efésios 1, capítulo de número 13. E depois de ter ouvido a palavra da salvação, ouvido a palavra da verdade, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a terra adquirida, para louvor e honra e glória. É o Espírito Santo que é a nossa, irmão, nossa identidade. É o Espírito Santo que muda o nosso caráter. Ele muda a pessoa. Sabe aquela pessoa que é esquentadinha demais? Depois ela conhece o Espírito Santo, faz parte dela, ela já não é mais esquentadinha. Ela já é paciente, é logâmica, ela tem paz, ela tem amor, ela tem alegria. É uma pessoa transformada porque o Espírito Santo, ele é a nossa identidade no reino espiritual. Ele é a nossa identidade. É o Espírito Santo que ele é. E aí nós precisamos muito do Espírito Santo. Jesus, homens, quando ele foi batizado por João Batista, até Jesus foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? A primeira coisa, o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. Por quê, irmãos? Porque é quando a gente está cheio do Espírito Santo que a gente tem que mostrar, irmãos, que vamos vencer a nós mesmos. Jesus não foi para o deserto para falar para o diabo que era mais forte que ele, não. Ele foi para vencer ele mesmo. O diabo falou: olha aí, você está com fome, transforma uma pedra em pão. Ele vai dizer: não. Só de pão, está escrito na palavra, nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tinha que provar para ele mesmo que conseguia vencer a fome que ele sentia. O diabo leva ele para um alto monte e fala: olha, lance-te daí. Não está escrito que os anjos levavam você ao teu respeito, dará ordem ao teu respeito? Ele diz: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ele poderia se jogar, irmãos, mas ele não pediu para os anjos servirem ele. O diabo leva ele e mostra todos os territórios, todos os reinos, e fala: tudo isso eu te darei se tu prostraste e me adoraste. É tudo que uma pessoa mais quer: ser bom de vida, ter uma vida boa, ser reconhecido. É tudo que uma pessoa mais quer, um ser humano mais quer. E Jesus venceu ele mesmo. Ele disse: não, vá de Satanás, porque também está escrito: só o Senhor teu Deus servirá, só Ele adorará. Nós necessitamos do Espírito Santo. Ele é a nossa identidade. Sem Ele a gente se perde. Sem Ele a gente entra em caminhos tortuosos. É Ele que nos leva a É Ele que nos traz para o caminho de paz. E a gente estamos perdendo o nosso selo, estamos perdendo a nossa identidade no reino espiritual. O cordão na Bíblia era considerado como um talit. Todo judeu era obrigatório usar o talit. Era um cordão que eles amarravam como um lembrete, que todo dia eles tinham que observar a Torá. Todo dia eles tinham que observar. Toda vez que ele se levantasse e via aquele cordão amarrado, ele: não, eu tenho que ler a Torá, eu tenho que obedecer a Torá, eu tenho que ler. O lenço na Bíblia, irmãos, o cordão é o talit, é a obediência a Deus. E todos nós devemos obedecer a Deus. Nós somos chamados para isso. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 3 em diante, ele vai dizer que nos chamou da eterna glória para a obediência e santificação no Espírito Santo. É para isso que Deus nos chamou, irmão, para santificação e obediência no Espírito Santo. Talvez você não saiba para que Deus me chamou. Ele está te dizendo: é para santificação e obediência. E a gente estamos perdendo isso, a obediência da palavra. Sabe quando a gente perde isso? Sabe quando você vai no mercado e você compra uma coisa e a mulher te dá um troco maior do que da nota que você deu? Quando você tem um tarde espiritual, ele vai estar tocando em você. Não. Muitos pensam: olha que bênção, Senhor, ó Deus me abençoa. Não é nada, irmãos. É Deus testando a sua honestidade. O tarde toca na hora. Sabe quando você acorda atrasado para ir trabalhar, o seu patrão liga: onde você está? E a primeira coisa que você pensa é em mentir. Não, porque está trânsito, não, porque... Só que o tarde bate na hora. Eu não posso mentir. Eu tenho um tarde espiritual, eu tenho um compromisso com a palavra. Sabe quando o pecado vem à tua porta e você quer ceder, mas você lembra: eu tenho um tarde espiritual, eu não posso ceder, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente perdendo o compromisso.
O cajado, o que significa o cajado? O cajado significa autoridade. Foi um cajado que Deus deu para Moisés. Livro de Mateus 28, versículo de número 18, vai dizer: Jesus diz para os discípulos: desde agora me dá todo o poder nos céus e na terra. Agora ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo: olha, todo o poder me deu, e agora eu estou dando a voz, e vocês vai, ide, expulsai os demônios, fazei discípulos. Marcos 16, 17 vai dizer: aleluia, ide, pregai o evangelho, expulsai os demônios, em meu nome expulsarão demônio, apegarão serpente, aleluia. Se beber alguma bebida mortífera, isso não lhe fará dano algum. Expulsai os demônios, curai os enfermos. Isso é a autoridade. A gente perdeu isso. A gente não temos mais autoridade. Sabe por que muitos pregadores têm medo de chegar a expulsar um demônio? Está vendo que o demônio está fazendo raça na igreja, está vendo que a irmã está tumultuando, é demônio puro. Só que temos medo de chegar a expulsar, sabe por quê? Porque o diabo roubou a nossa autoridade. Ah, eu fiz aquilo, se eu ir lá o diabo vai me envergonhar. Ah, eu errei, Senhor, eu falei palavrão hoje, briguei com a minha esposa, xinguei meu marido. Como que eu vou expulsar demônio? O diabo quer roubar isso de nós. Quando o irmão Jonas, ele estava dando ensinamento aqui na igreja, ele citou sobre essa palavra, e eu cheguei em casa, eu fui ler, e o Espírito Santo pregou ao meu coração, ele pregou para mim. E sabe qual a palavra era? Na onde foi que você perdeu os seus objetos ungidos? Sabe qual é a palavra de Deus para você? Lembra de onde foi que você perdeu os seus objetos ungidos. Lembra aí, irmãos? Talvez foi na sua empresa, quando você teve que se negar, teve que mentir, enganar. Talvez foi quando você bateu na sua esposa. Talvez foi quando você em frente ao WhatsApp, o Facebook. Talvez foi quando você traiu seu esposo, o seu cônjuge, a sua esposa. Lembra aí onde foi que você perdeu. Lembra aí, sabe qual é a palavra de Deus vai para você? Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrependei-vos e voltai a praticar as primeiras obras, porque brevemente virei sobre ti e tirarei dos teus casos, não arrependeste. É hora da gente colocar a mão na consciência. É hora da gente colocar a mão na consciência e ver onde que a gente esqueceu esses objetos ungidos, irmãos. Na onde foi que a gente esquecemos isso? Na onde foi que você esqueceu o compromisso com a palavra de Deus? Na onde você perdeu? Na onde? Lembra e volta a praticar as primeiras obras. Eu conversando com o senhor de idade no ônibus, e ele estava falando sobre os evangélicos, e ele disse: mas nós somos tudo pecadores, esses crentes são assim, acha que é mais que alguém, nós somos tudo pecadores. Eu falei: verdade, todos pecaram e descontinuados da glória de Deus estão. Só que tem uma diferença, eles são pecadores arrependidos. E quando a gente se arrepende do nosso pecado, sabe o que acontece? O que Paulo fala à igreja de Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós erramos, irmãos, eu conheço. Já foi me dada algumas oportunidades para mim pregar e eu não estava bem. Eu não prefiro pregar, irmão, se eu não estiver bem. Eu prefiro não pregar, eu prefiro não fazer, eu prefiro não ir se eu não estiver bem. É por isso que eu saí da mocidade, porque eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que rever os meus valores. Jesus sempre pregou, sabe o que? A gente rever nós mesmos. É por isso que ele fala: não tire o agüero do olho do seu irmão sem antes tirar a trava dos seus olhos. Jesus sempre pregou de uma maneira que a gente chegasse a nós mesmos, visse quem a gente somos primeiro, para depois e olhar a vida do próximo. Sabe o que vai acontecer? Versículo de número 24. Vão chegar e avisar para ajudar. A tua nora adulterou.
e está grávida do adúltero. Judá nervoso, arranque ela para fora e vamos botar fogo nela. Mal sabia ele que foi com a prostituta que ele adulterou. Mal sabia ele que ele era o pai, porque a gente somos assim, a gente somos ruins. A gente peca, irmão, e a gente não está nem aí. Mas se o irmão pecar, a gente aponta, a gente destrói. Não vale nada, não vale nada. É isso que a gente somos. Sabemos só apontar e não sabemos reconhecer o nosso pecado. Não sabemos reconhecer quem a gente somos de verdade. E estamos todos errados, mas não sabemos reconhecer. Queremos ser santos, estamos todos errados. É isso que acontece nos dias de hoje. Às vezes nós estamos todos errados, queremos corrigir alguém, irmãos. Não, é por isso que a gente temos que ser exemplo. É muito bom pregar, irmão, mas eu prefiro não pregar. Se for para ganhar alguém, que seja no meu testemunho, no meu comportamento, não nas minhas palavras, que seja no meu modo de eu viver. Foi isso que Paulo sempre pregou para Timóteo, é a maneira de viver. Paulo fala, ninguém despreza sua mocidade, mas antes ser exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no amor, na modestia. Ele fala, olha, persiste em ler, em ensinar, em exortar, até que eu vá até ti. Não despreze o dom que é em ti, que foi dado pelo presbitério, pela imposição das mãos. Medita nessas coisas e ocupa-te seu coração nela, para que o aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16 ele vai dizer, e tenha cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como os que te ouvem. Esse é exemplo. Tem uma coisa que eu gosto de falar em todas as minhas pregações, nós temos que ser exemplo, temos que chegar à perfeição de Deus. Ela existe, irmão, ela existe e é bíblica. Deuteronômio 32:4 vai dizer, ele é a rocha perfeita em cuja a obra é perfeita. Salmos 18:30, ele vai dizer, o caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada, escudo para aquele que neles confia. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tudo que Deus faz é perfeito, até o diabo Deus fez perfeito. Ezequiel 28:15 diz, perfeito era em teu caminho, até que em ti achei iniquidade. A perfeição existe, irmãos. A gente somos errôneos, mas temos como chegar a ela, temos como chegar. Não se preocupe, a Bíblia vai dizer, Filipenses 1:6, disseram que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo para aperfeiçoar. Tem maneira de a gente chegar a ela. Paulo vai ensinar a maneira de se chegar ao aperfeiçoamento. Colossenses 3:14 ele vai dizer, revestivos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. 1 Timóteo 3:17 ele vai dizer que toda a escritura é profetuosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Temos que chegar à perfeição. O sábio Salomão ele vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. É assim, irmãos, um dia é melhor que o outro, um dia a gente se aproxima mais, e vai brilhando até ser dia perfeito. Temos que chegar lá. Temos que chegar a esse dia perfeito. Jesus era perfeito. Ele mesmo disse, Mateus 5:48, sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Temos que chegar a essa perfeição. E para a gente chegar, a gente temos que reconhecer os nossos pecados, tem que conhecer os nossos erros. Nós temos que tirar o véu do engano e mostrar quem a gente somos de verdade, irmão. Porque você pode enganar algumas pessoas, mas você não vai enganar todos. Não vai enganar todos. É muito bom pregar, eu já disse isso. Tem muitas pessoas que pregam, dizem que ama a exegese, são amantes da hermenêutica. O principal argumento da lei da hermenêutica é que a Bíblia diz o que o autor quis dizer. Só que sabe o que os pregadores fazem? Ele pega um texto e coloca o que ele quer dizer com outras palavras. E diz ser hermenêutico.
Diz que gosta de exegese, interpretação de texto, fazendo prosélitos e prosélitos. É por isso que as pessoas só vêm para a igreja, dá glória a Deus e voltam do mesmo jeito, não muda, porque a palavra não é eficaz, porque ele não prega como ela é, ele prega o que ele quer pregar, ele monta uma mensagem, um esboçório, faz um prosélito, isso é muito bom. Davi matou o gigante. Qual é o gigante na sua vida, irmão, que você quer que Deus te torne? Prosélito. E só vivemos de prosélito e prosélito, e não pregamos a palavra como ela é. Mas a gente pegar a palavra como ela é, pode entrar alguém aí com o coração duro. Só que Jeremias vai dizer, Jeremias 23, 29, minha palavra não é como fogo e como martelo de esmuçar penha. Essa palavra penetra, irmão, essa é a palavra. O salmista vai dizer em Salmos 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando perguntaram para ele, como é que o jovem vai santificar o seu caminho? Ele vai responder, observando conforme a tua palavra. Essa palavra, irmãos, que vai levar para o céu. É essa palavra. É essa palavra, Isaías 40, versículo 8. Segue a erva, cai as folhas, mas a sua palavra subsiste eternamente. É a tua palavra. Olha o que vai acontecer. Judá diz, vamos colocar fogo nela. Chegam até Tamar. E ela fala, não, tudo bem, eu vou ser jogado no fogo, mas antes, fala para o meu sogro que eu vou conceber do dono desse selo, desse cordão, desse cajado. Judá, quando escuta isso, ele diz, mais justa é ela do que eu, pois eu não dei meu filho selar a ela. Sabe o que é esse reconhecimento? Irmão, sabe quando é que Deus vai mudar a nossa vida? Quando a gente reconhecer. Quando a gente reconhecer os nossos erros. Eu vejo Isaías pregando no capítulo 1. Eu vejo Isaías pregando no capítulo 2. Profetizando no capítulo 3, no capítulo 4. Uma palavra dura no capítulo 5. Só que no capítulo 6 ele vai ver a glória de Deus. Quando ele ver a glória de Deus, ele vai reconhecer o seu pecado. Ele vai dizer, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. E a Bíblia vai dizer que o anjo, ele toca com braço de fogo nos seus lábios. Sabe na onde que Deus toca? Na onde você reconhece. Deus toca na onde você reconhece. Se você dizer, Senhor, eu sou um homem de pensamento impuro, Ele vai tocar nos seus pensamentos. Senhor, eu sou um homem de coração impuro, Ele vai tocar no seu coração. Mas é preciso reconhecer. É necessário reconhecer isso. A Bíblia vai dizer que Davi, ele pede um reino a Absalão, seu filho, e ele sai pelo fundo, subir no Monte das Oliveiras. Do outro lado do rio tem um homem chamado Simei. Ele está amaldiçoando Davi. Está dizendo, Davi, homem sanguinolento, você é mau, na sua mão tem sangue. Abissai, servo fiel de Davi, fala, você quer que eu vou lá e mato ele? Davi fala, não. Essa palavra é a palavra de Deus para mim. Quando a gente reconhecemos até a palavra de maldição, a gente reconhece. Até a palavra de maldição a gente reconhece. Eu acredito que foi nesse momento que surgiu os Salmos, que ele fala, não retire de mim o teu espírito. Porque ele está chorando, ele está amargurado. Ele viu que perdeu tudo, eu tenho para mim. Que foi nesse momento que ele disse, não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Precisamos reconhecer. A igreja de Jesus precisa reconhecer, irmãos, precisamos viver, reconhecer os nossos erros. Não chega de apontar, não, tira primeiro o alveiro dos seus olhos, depois a gente ensina, a gente instrui. É necessário a igreja, se coloca de pé. É necessário a igreja reconhecer nossos erros. É preciso, irmãos, que eu e você reconheça as nossas falhas.
E quando a gente reconhece, Deus toca, Deus muda, Deus transforma. Às vezes a gente estamos com uma igreja de cantares. Cantares 5, irmãos. Se quiserem acompanhar, olha aqui que diz. A esposa diz, a igreja diz: ah, amado meu, entra no meu jardim, como os frutos excelentes. Aqui é o esposo que diz: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com os meus leites. Comei, amigos, bebei abundantemente, amados. Eu dormi, mas o meu coração vigia. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aqui é ele. Abre-te, minha irmã, meu amor. Pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho. Os meus cabelos estão gota da noite. Aqui é ela que diz, a igreja: já despi da minha roupa, tornarei a vestir, lavei já os meus pés, tornarei a sujar. Aqui é a igreja dos dias atuais, irmãos. Quantas vezes Jesus está batendo na nossa porta, está querendo estar fazendo morada, e a gente estamos desculpa, a gente não abre para Ele entrar. Sabe quando você acorda na madrugada, você não sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque Deus queria que você orasse e você não orou. Sabe quando é para a gente vir para o culto, a gente não veio? Assim está essa igreja. Sabe quando alguém pergunta se você quer para Jesus, você fala: agora não, agora não dá, depois, quando estiver preparado. Olha o que vai acontecer. O meu amado pôs a sua mão pela fenda da porta, a minha estranha estremeceu por amor dele. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha retirado, ele tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Acharam-me os guardas da rua pela cidade, porque me espancaram e me feriram. Tiraram o meu manto e me entregaram para os guardas dos muros. Olha o que ela vai dizer: conjuro-te, filha de Israel, que se achar o meu amado, digas que estou enferma de amor. Jesus bateu a porta e ela não quis abrir. E sabe o que aconteceu? Ele foi espancado pelos guardas da rua. É o que está acontecendo com você. Jesus te chamou, ele queria entrar, fazer morada, mas você não aceitou. E tem que acontecer isso mesmo. Às vezes a gente somos espancados pelos guardas da rua. Passamos sofrimento lá fora, irmãos. Passamos muitos sofrimentos. Será que você vai esperar chegar a esse estágio, a estar enferma de amor? Será que você vai esperar a estar enferma de amor por Ele? Se fosse você, eu entregaria o coração a Ele. Eu sei que somos errando, a gente erra. Os discípulos que cantavam com Jesus não eram perfeitos, irmãos. Eles não eram perfeitos ainda. Quando Jesus veio para a cruz, eles se dispensaram. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes os discípulos erraram? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Mas o importante, irmão, é a gente aprender com nossos erros. O importante é a gente aprender com nossos erros e começar a seguir o caminho certo. Quando Jesus aparece para eles, também não acredita. Queria colocar o dedo na chaga. Foram reprovados. Quantas vezes, irmãos, a gente somos reprovados, mas Deus sempre dá a segunda oportunidade. Deus é Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta oportunidade. Não, eu não sei em qual oportunidade você está, mas Ele está mandando uma nova oportunidade para você. Cada manhã que a gente acordamos é uma nova oportunidade de arrepender e fazer as coisas certas, do jeito certo, porque a Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam de dia em dia. Só que quem precisa dessa segunda oportunidade, vem aqui na frente.
Só quem reconheceu o seu erro, vem aqui na frente. Só aquele que fala, não, eu preciso mudar, vem aqui na frente, venha. Eu sou o primeiro, irmãos, porque eu reconheço. Eu vou ser sempre o primeiro, porque eu conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações. Mas eu sei que eu posso chegar à perfeição. Eu sei que eu posso fazer o certo. Eu posso tomar a decisão certa. Eu sei. Mas ninguém... Deus, Ele quer te dar... A Bíblia fala que justo caia 7 vezes, Deus o torna a levantar todas elas. Cair é ruim, eu sei como é isso. Mas o importante é levantar e ficar de pé, firme e constante. Hoje é noite de a gente se levantar. A gente se levantar, se levanta, ergue-te. Levanta-te, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, sacode a poeira.